Olá, está começando mais um programa Paróquia Entrevista. E quem está com a gente aqui hoje é o Sargento Lincoln Ferreira, que esteve em missão de paz no Haiti, em 2010, na época em que aconteceu o terremoto que deixou o Haiti devastado. Porém, muitas forças se uniram para reerguer o país naquela época, como vai explicar o Sargento Lincoln. Olá, tudo bem, Sargento? Tudo bem, é uma honra para mim receber esse convite do Paróquia Entrevista e estou à disposição para esclarecer as perguntas do pessoal. Então, nós gostaríamos de saber como é que foi essa experiência lá no Haiti, né? Como que o senhor chegou a esse projeto e como que foi essa decisão de ir para lá, né? Que não deve ter sido muito fácil, né? Então, em 1996, abriram opções de você ir para Angola, na África. E nesse período a minha esposa estava grávida e minha filha nasceria naquele período. Então eu deixei, né, desisti, eu fui voluntário primeiro, depois voltei atrás, em função disso, né. Então eu fiquei com aquilo, poxa, eu gostaria de participar de uma missão de paz, né, da ONU, que é uma missão bonita e tal. E em 2010 apareceu a oportunidade da gente ir para o Haiti. Então a gente começou a preparação, né, no primeiro semestre, né, começaria a preparação. E eu em férias com a minha família, né, fui voluntário, fui aprovado, né, na primeira seleção. Eu em férias com a minha família, na praia. Eis que, naquele dia 12 de janeiro, assistindo televisão, houve a notícia do terremoto. Né, minha esposa ficou assustada, né, falou, poxa, mas é para lá que você vai, né? Nossa, e agora? Falei, agora que eu preciso ir. Né, agora que esse povo precisa da gente lá. Né, então, aí ficou mais, assim, a vontade foi muito maior de ir participar em função de tudo aquilo que estava acontecendo. E a companhia a qual eu ia substituir tinha sido a mais atingida em função do terremoto. O maior número de mortes foi exatamente a companhia que a gente ia substituir. Então aí, nossa, todo mundo foi para os treinamentos, tudo com muito mais garra, muito mais vontade, muito mais aquele desejo de ajudar aquele povo já tão sofrido. Né? E qual que foi o seu papel lá? Você falou que trabalhou com comunicação também. Sim. Então, a gente recebe o treinamento, né? Foi aquele primeiro semestre. Eu treinei juntamente com o pessoal do Sudoeste, né? A gente ficou baseado em Cascavel. Então, embarcamos no dia 23 de julho para o Haiti. Então, chegando lá, a gente encontrou um país devastado, extremamente necessitado de tudo, onde existiam lá 23 países que estavam auxiliando aquele povo, e a gente fazia parte de tudo isso. Então, a chegada no Haiti houve assim como que eu vou dizer assim, um contraste muito grande para a gente, né? A gente sai do Brasil, que logicamente também não é um país rico, onde existe miséria, logicamente, mas a gente chega no Haiti, a gente recebe um baque muito grande, né? A gente recebe preparação psicológica, preparação militar e tal, mas quando a gente chega lá, o baque é muito grande, sabe? Então esse primeiro contato com o povo, esse primeiro contato com os militares que já estão saindo de lá também, que já estão afetados por 8 meses, 7 meses de missão. Então a gente chega com um ânimo renovado, né, para substituir essas pessoas. Então tudo aquilo nos pareceu assim um grande desafio, né? Então a gente estava pronto, a gente recebeu uma boa preparação. Inclusive o Exército Brasileiro é um dos melhores do mundo nisso, reconhecidamente, né? Então a ONU manda a gente do mundo inteiro treinar com a gente para aprender o nosso jeitinho brasileiro de lidar com missões de paz. Então a gente chegou lá muito bem preparado. Então isso é uma das coisas que ajudou muito. O soldado chega lá falando a língua da região. Alguns falavam francês, outros falavam o crioulo, né, que é a língua nativa do Haiti. Então a integração é muito rápida, né? A gente vê a tropa trabalhando junto com aquele povo de uma forma muito rápida, muito intensa, né? Então isso é muito bonito para a gente que vai. E tinham várias nações juntas ajudando ali. Como é que era essa integração com o pessoal, os países, né? Todos juntos ali para ajudar o Haiti, porque eles estavam precisando realmente de muita ajuda, né? Sim, eram 23 países, né? Então, tinha Paquistão, tinha Canadá, tinha os americanos, tinha... Então, você vê gente do mundo inteiro atuando, os italianos, né? Então, é engraçado que a gente tinha uma feirinha, né, que vendia de tudo ali perto da base.
E nos sábados de manhã, a nossa diversão era ir nessa feirinha, né? Adquirir algumas coisas ali, né? De lembranças e tal, para trazer para casa até. E nesse meio a gente cruzava com gente do mundo inteiro. Então isso era muito interessante, né? Essa experiência de você estar numa missão, representando o teu país, que é uma coisa grandiosa, né? O Brasil tem essa necessidade de civismo, né? E quando a gente está numa missão dessa, a gente é brasileiro, a gente está com a bandeira do Brasil na farda, a gente está lá fora representando isso tudo. Então a gente interagia muito bem, eu acho, com todos, né? Todo mundo gostava muito dos brasileiros lá, porque o brasileiro é um cara que está sempre de boa, né? Com tudo, né? Então a gente tinha um contato muito bom com todos, sabe? A língua realmente não parecia um obstáculo. Falava-se um pouco de inglês, um pouco de espanhol, um pouco de francês, alguns falavam em crioulo, né, que é a língua deles, um pouco de italiano. Então, parecia uma torre de Babel de militares, e também tem os funcionários civis da ONU que também circulam nesse meio. Então, a gente vivia numa base, né, uma base brasileira, e essa base era, digamos assim, era o centro de tudo. Então, os funcionários civis que trabalhavam na ONU vinham fazer educação física dentro da base, que era uma área segura para correr, tinha academia, então era onde todo mundo se encontrava, né? Os japoneses também estavam lá com um batalhão de engenharia, então, para você ver, tinha gente realmente do mundo inteiro, era muito legal. E as dificuldades, porque, obviamente, acredito que teve dificuldade, até a questão de estrutura, suprimentos, né? Da onde que vinha tudo, né? Comida, Sim. produtos de higiene, era a ONU que mandava para Sim. vocês? O Campo Charlie, como outros campos, logicamente, da ONU, né, lá no Haiti, ele era o suprimento vinha todo através da ONU, né? Então, a água, por exemplo, não existia água potável. Então existia uma base uma base logística que fazia a purificação da água. Então tinha dois tipos de água, água potável e uma água que era dessalinizada para a gente poder tomar banho, mas que não era potável. Então o cabelo, né, para as mulheres que iam, era difícil de manter um cabelo lisinho, bonitinho, né, porque o cabelo ficava duro, né, por causa do sal. Você não sentia o gosto do sal na água, mas ele estava lá, podia usar shampoo, tudo. Quanto aos gêneros, o nosso refeitório, ele funcionava, como a gente fala no linguajar militar, full time. Então ele era 24 horas por dia. Por quê? Porque o patrulhamento, que o Brasil foi para lá para fazer patrulhamento, como polícia, 24 horas por dia. Então, se você 3 horas da manhã, tinha gente chegando, gente saindo, né? Então, tinha que alimentar esse povo nesse ritmo 24 horas por dia. Então, a água era feita dessa forma, o alimento era feito dessa forma. Logicamente que a adaptação, você sai da tua casa para você morar num alojamento, dividir espaço com um monte de gente, né? A vida era aquela vidinha que você vê assim, num programa desse de realidade, né? Que você está lá com todo mundo e tem que conviver com essas pessoas 24 horas por dia. Você acorda e vai dormir com as mesmas pessoas sempre. Mas aquela questão de cumprir a missão, de você estar ali com aquele monte de novidades que tem, é muito legal. Então você está sempre motivado a ir além, a dar um pouco mais, a ser um pouco mais flexível. Então isso é muito legal também na missão. Bacana. E teve alguma história interessante de envolvimento que você teve com alguma família ou com alguém, né? Porque acaba se envolvendo, né, com essa história triste e eles ali, que você se emocionou, alguma história assim que teve uma emoção? Como eu falo, né, a gente que estava vivendo praticamente junto com o povo, a gente participava junto, a gente estava lá no meio das comunidades, a gente vê muita coisa, principalmente na parte, porque como houve o terremoto, né, que vale se dizer aqui, foram quase 230 mil mortos. Se você pegar São José dos Pinhais, tem 300 mil habitantes. É você pensar quase em um São José de mortos. 1,5 milhão de desabrigados. Para onde foram todas essas pessoas? Foram para baixo de barracas. Então, dentro desses campings, né, que era onde esse povo morava, em barracas, aconteciam as mais diversas situações desagradáveis, né, desde falta de banheiro, falta de água, falta de esgoto, a falta de comida. Então, era tudo muito ruim. Então, a gente que convivia ali, principalmente nos lugares, nas comunidades mais carentes, quando a gente chegava, era a alegria das crianças, né? Eles dançavam, a gente colocava música, às vezes no celular, eles faziam festa, né? Porque é aquela história, onde o brasileiro tem festa, tem futebol, tem música, né?
Então, onde a gente tentava fazer isso valer da melhor forma possível, porque a gente já sabia da dificuldade. Mas eu lembro muito, assim, uma coisa que me marcou muito foi de que era um hábito normal, mesmo que era contraindicado, né, para se evitar confusão, era proibido distribuir a própria comida para alguém. Porque, por exemplo, uma maçã, às vezes, pode dar uma briga entre o povo, né, necessitado, uma maçã pode causar um tumulto. Então, eu deixei sobrar uma maçã e um pacote de bolacha. Então a gente escolhia algumas pessoas assim que estavam assim em uma condição mais isolada para a gente poder fazer essa doação. E eu estava com o motorista na viatura, eu pedi para o motorista parar, vinha vindo uma senhora com uma menina, né? E as crianças usam fitas no cabelo, assim, né? São enfeitadas, né? Ficam muito bonitinhas. E com um vestidinho branquinho, acho que estava indo na missa, eu acho, né? Não sei. E eu ofereci aquela maçã e aquela bolacha para a menina, e a festa que ela fez em função de receber aquele alimento foi uma coisa que me marcou muito, porque a gente não tem ideia do que é você não ter. Por mais que a gente passe agora com essa greve que houve agora há pouco tempo atrás dos caminhoneiros, que faltou gasolina, faltou, sei lá, né? A gente não tem ideia do que é não ter o que comer, né? Ou não ter água para beber. Isso é uma coisa terrível, né? Então a menina, quando ela recebeu aquela maçã, aquela bolacha, para ela foi uma festa. Acho que ela ganhou, né, o mês com aquilo ali. Então ela agradeceu a mãe dela, agradeceu muito, se emocionou. Então, quando você sai, eu pedi para o motorista, pode ir. A gente sai refletindo, né? O que é isso? Né? O que é, como agora na Síria, né, que você bem lembrou agora há pouco, a questão da Síria, não ter nada. O Porto Príncipe é uma cidade que tinha, né, 2 milhões de habitantes antes do terremoto, mas não tinha luz elétrica e não tem água encanada. Então, tudo é muito difícil. Né? Então, por aí a gente vê. Né? Uma maçã é uma diferença de uma vida, às vezes, né? Verdade. E assim, você, né, a gente conversando antes ali, você comentou que você chegava a acompanhar, por exemplo, médicos, enfermeiros, né? E como que foi acompanhar essas pessoas que iam, né? Os médicos, por exemplo, para ajudar o pessoal que estava machucado? Sim, a gente atendia os mais diversos tipos de questões de violência e doença, né? O haitiano é um povo muito envolvido politicamente, então as brigas normalmente eram em função disso, né? Normalmente era questão de roubo ou algum tipo de violência envolvendo drogas ou política mesmo. Então a gente eventualmente a gente tinha que acompanhar equipes de Médicos Sem Fronteiras ou o nosso próprio pessoal médico do Exército mesmo que ia até esses lugares atender essas pessoas. Tivemos surtos de malária, surtos do cólera, né? Quando a gente teve lá em 2010, teve um surto grande de cólera. Então, o atendimento era difícil, porque era uma doença extremamente infecciosa que exigia todos os cuidados possíveis. E a gente via esse pessoal, particularmente uma das entidades que eu admiro muito, que é o Médicos Sem Fronteiras, que estava lá, muitas vezes até sem a nossa segurança atendendo esse povo. Então é bacana ver esse voluntariado, né? Pessoas que até colocam em risco a própria vida, né? Sem meios de se defender. Né? Nós estávamos lá voluntários e tal, mas nós éramos pessoas que andavam, nós éramos exército, andavam armados, tinha tropa. Eles muitas vezes estão lá sem cobertura nenhuma, né, de segurança. Então é bonito ver isso, que ainda existem pessoas que ainda se sacrificam pelo próximo dessa forma, né, fazendo essa entrega. Então a gente fazia a segurança deles, mas muitas vezes a gente já chegava com eles atuando já. Né? Então isso foi uma das coisas bonitas também que a gente identificou, assim, que existe gente colocando a própria vida em risco pelo próximo. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Né? Não, muitas vezes pensar só para a gente, pensar nos nossos bens, pensar nas nossas coisas particulares, nos nossos problemas que às vezes parecem tão gigantes, né? Intransponíveis. E tem gente que pensa dessa forma, né? Saem de seus países muitas vezes de primeiro mundo para atuar num país como África, Sudão, Haiti, né? Onde é uma realidade muito distante da deles. E você chegou a enfrentar algum ataque mesmo? Porque eles estavam numa situação muito complicada e até eles mesmos acabavam brigando entre eles e acontecia ataque, né? Teve alguma situação assim? Principalmente na época de eleições, qualquer questão virava em conflito, né? Então a gente aconteceu comigo, a gente teve uma companhia que ficou isolada. E a nossa tropa teve que fazer esse resgate dessa companhia, uma companhia de engenharia que estava fazendo obstrução de via.
a máquina onde eles estavam furou pneu e eles ficaram isolados entre dois grupos rivais politicamente. Mas é assim, tudo é muito treinado, muito praticado. Então, quando a gente chega lá, muitas vezes a pessoa de fora pode pensar assim, não, mas a tropa que saiu estava bem experiente, a tropa que entrou estava aprendendo, era tudo novidade, mas não. O Brasil ele forma a tropa de tal forma que ela já chega atuando. Você chega no dia 1, no dia 2 você já está atuando, você já está lá dentro das favelas, dentro das comunidades, falando o crioulo, que é a língua nativa deles. Então, essa adaptação muito rápida do Brasil faz com que você atue também, mesmo em momentos de conflito, com muita segurança. Você tem certeza que o teu companheiro que está ali com você sabe o que tem que fazer, sabe o momento de fazer. Existem regras de atuação que a ONU coloca para a gente, né, que a gente chama de regras de engajamento, né, que é essa parte de quando, onde e como você deve atuar. Então você sabe muito bem até onde você vai, até onde começa o teu companheiro, o teu comandante, como ele atua, qual que é a tua missão. Então isso é uma coisa muito bacana, assim, essa questão de você estar num ambiente perigoso, que você chegou ali agora, mas você tem toda a estrutura que vai te apoiar. Então isso faz com que você trabalhe de uma forma muito legal, muito bacana, assim, você faz o teu serviço, realmente. Quem está ali para distribuir alimento, está distribuindo alimento. Quem está ali para fazer a segurança está lá, longe, observando tudo o que acontece, fazendo a segurança. O médico que está atuando ali com as crianças está atuando, o dentista está atuando. Então, o pessoal de relações públicas, o pessoal da diversão está jogando bola com as crianças, jogando peteca, jogando amarelinho. Está todo mundo fazendo o seu trabalho ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, você está lá embaixo, de agasalho, camiseta, jogando bola com as crianças. E tem um outro cara ali em cima, de capacete, colete balístico, fuzil, viatura, está preparado para fazer a segurança de qualquer coisa que possa acontecer. Então isso é uma coisa que nos dá muita segurança de atuação, né? Por isso que eu repito, o Brasil é considerado um dos melhores do mundo nisso, né? Nós somos muito bons nisso que a gente faz. Essa coisa da força de paz, realmente o Brasil é referência hoje no mundo. E o treinamento? Tem um treinamento específico para isso? Onde é feito? Como é que é feito? Então, os nossos oficiais são formados na escola que prepara, digamos assim, os formadores da tropa. No caso da minha companhia, ela foi formada em Cascavel. Então, em Cascavel, você aprendeu a atuar em todas as situações. Você vai aprender a língua, né, o francês, vai aprender o crioulo, que é a língua nativa deles, um pouco de inglês, para você se comunicar com outras tropas. Vai aprender a cultura, a gente estuda história do Haiti, a preparação física, você é preparado fisicamente para aguentar os 42, 43 graus de calor que faz lá. Lembrando que a gente saiu daqui no inverno, né, daqui de Curitiba. Eu cheguei lá, o meu primeiro almoço foi a 42 graus. Né? Então, tudo isso, a gente se prepara aqui, a preparação psicológica, né, como atuar para dar entrevista. Para você ver que o leque de formação é uma coisa impressionante. A gente faz todos os tipos de preparação militar, condutas, conflito a distúrbio civil. Então, a atuação da tropa é assim em todas as áreas. Tem os pastores que vão, tem os padres que vão também para dar apoio religioso. Isso é muito atuante lá, né? Então, a religião católica está lá, a religião evangélica está lá. Então, a parte de apoio espiritual também é grande. Então, é para você ver como a coisa é muito bem feita, né? Então, essa formação, a preparação que a gente faz aqui no Brasil ainda, nos prepara para chegar atuando. Todo mundo chega atuando. A gente chega num dia e no dia seguinte está todo mundo no terreno já atuando. Então, isso é muito legal, muito bacana. E assim, falando um pouco da sua experiência, a parte psicológica de deixar a família aqui, ir para um lugar que não tem tanto conforto, como que você lidou com essa questão de deixar, principalmente a família aqui, deixar todo mundo para ajudar? 7 meses, né? Sim. 7 meses lá no Haiti, que estava devastado. Como é que foi essa preparação psicológica? Então, como eu falei, em janeiro daquele ano eu estava em férias com a minha família e a gente viu na TV a matéria do terremoto. Então, minha esposa ficou assustada, falou, nossa, mas você pode ir para lá, pode acontecer outro terremoto, que matou 18 militares, né? Muitos da minha própria companhia, que estava lá, que eu substituí depois, né? A Zilda Arnes, então, várias pessoas importantes, né, morreram.
Então a minha esposa ficou assustada assim no começo. Mas aí quando ela viu que a minha motivação era tanta e eu achei que naquele momento era mais necessário ainda ir, a gente, às vezes a gente, como que a gente flexiona muito o nosso pensamento, né? A minha esposa ficou num primeiro momento, ficou extremamente assustada com tudo, né? Resistiu um pouco, mas depois ela viu que em função da minha motivação, como eu falei, eu queria ir em 96 e já não pude, quando apareceu essa oportunidade, para mim foi muito importante. E o terremoto fez com que mais ainda eu quisesse ir. Então, tendo o apoio da família, tudo ficou melhor. E a partir daí, como eu falei, a gente recebe uma preparação psicológica muito boa aqui no Brasil. Então a gente já chega lá sabendo como que a banda toca, como se fala na gíria, né? A gente já chega lá sabendo como que ambiente que a gente vai atuar. Então, logicamente, quando você vê uma criança chorando de fome ou usando só uma camiseta porque não tem a calça, de pé descalço, com uma barriga grande, tudo isso te afeta, né? Logicamente que te muda também, né? A gente valoriza muito mais, às vezes, uma banana, né? Pô, então essa questão de você ir para um ambiente onde você não tem nada, ele te muda. É onde você vê outras pessoas, você se coloca no lugar daquelas pessoas muitas vezes, né? Então é inevitável que isso não te mude, né? Então a gente vem de lá diferente, né? Eu costumo dizer que quando eu voltei do Haiti, né? Quando a gente chegou em Curitiba, que a gente desceu do avião, porque o Haiti não tem luz elétrica, o país estava devastado, então era tudo meio cinza, né? Então quando eu cheguei em Curitiba, que a gente desceu do avião, embarcou no ônibus e saiu andando dentro da cidade de noite, toda aquela luz, tudo aquilo era muito brilhante. Então, por aí você vê que até nesse primeiro contato com o mundo civilizado, digamos assim, era chocante, né? Imagine, para ir para lá já foi chocante, quando você volta, você lembra que existe um lugar bonito, que existe, né, como Curitiba é linda, né, como tudo é maravilhoso. Daí você vê esses contrastes, né? Você foi para um lugar onde eles não tinham nada, né? E até hoje ainda é muito difícil, né? Mesmo depois de tudo isso, né? Então ainda é um lugar de vida muito difícil o Haiti. Deus, aí nessa história toda, de que maneira você se aproximou ou tentava fazer eles se aproximarem, né, nessa situação bem difícil? Como fazer Deus chegar até essas pessoas, fazer eles acreditarem de novo, ou talvez eles não tinham perdido a fé, Uhum. né? Então, o Haiti, a origem religiosa do Haiti é uma religião, ele vem de bases africanas, né? A religião africana era muito forte. Hoje em dia o Haiti ele é cristão, né? Muito forte também. Eles se entregam muito à religião, né? Então existe o católico, existe o evangélico também, em grande número lá. Então a religião para o haitiano fez muita diferença, fez com que ele conseguisse aceitar um pouco tudo isso que aconteceu com ele e conseguisse retomar a sua vida também, porque a religião ela te dá esperança. No meu caso, eu também venho de uma família de formação católica. Eu pedi muita proteção antes de embarcar para lá, né? Então a gente começou a ir muito mais, participar de novena. Então exatamente por isso, a gente ia para um lugar de risco. Então a minha família não queria que acontecesse nada comigo. Então o que você faz? Você se apega com Deus, você se apega com a religião, para que ela te complete, digamos assim, porque você está motivado, mas você tem que estar completo. E essa complementação se dá com a religião. Então isso é o que te dá o reforço. Tinha a missa 2 ou 3 vezes por semana na base, a gente ia na missa, cantava, né? Então era muito bacana isso, sabe? Então a religião, e a gente fazia cultos, a base fazia cultos ecumênicos para os haitianos. Então a base também era aberta a receber os haitianos nas nossas igrejas, nos templos evangélicos que tinham lá também. A gente recebia esse pessoal dentro da base. A gente ia fora, né, nos eventos, a gente fazia os nossos cultos religiosos, mas eles tinham acesso também se quisesse vir dentro da base. Então isso fazia um intercâmbio bacana também. Uau, bacana. E o trabalho voluntário, né? Vamos falar um pouquinho do trabalho voluntário só. É importante fazer o trabalho voluntário na sua comunidade, ou, né, para quem deseja também Sim. ir fora, também é um desafio, né? Você gostaria de fazer um convite? Sim, sim. Pro É pessoal? uma das coisas que eu acho que é importante, né? Quando a gente fala em voluntariado, a gente pensa muito em voluntariado nas épocas das festas de Natal, né? Mas o voluntariado, eu acho que para aquele que pratica, que já sabe como que funciona, sabe que isso te completa, né?
Então, muitas vezes a pessoa está deprimida em casa, minha vida é uma droga, não sei o quê. Tenta ir num orfanato ou visitar os idosos e tal, você vai ver que tem muito espaço onde você é extremamente útil. Então, isso faz com que a tua vida, às vezes você pensa, minha vida não tem muita finalidade. Cara, a finalidade da vida é ajudar o próximo. Vá até esses locais, seja voluntário, ajude na sua comunidade, na sua igreja, né? Que você vai ver como isso vai cada vez crescendo e tomando um espaço na tua vida que às vezes você nem sabe que você tem dom para isso. Mas quando você começa a atuar nessa área, como vocês aqui que trabalham voluntários, né? Então, isso dá uma realização pessoal. Isso te bota lá dentro da tua cabeça, dentro do teu coração, que você está cumprindo a tua missão com o teu próximo. Então, por isso que eu falo, eu convido todos mesmo, né? Como eu estava lá com os meus 1.200 amigos lá no meu batalhão, que vão até suas comunidades, achem dentro do seu bairro algum modo de ajudar o seu próximo, né? Então, porque assim, todo tipo de ajuda é bem-vinda, né? Existe muita gente carente de vários tipos de necessidade, né? Desde um trabalho voluntário até a doação de uma roupa, doação de sangue, o cabelo lá para as pessoas que têm o câncer, para fazer peru. Então, são vários modos que tem de se ajudar. O voluntariado ele tem um amplo, principalmente no Brasil, né? Que é tão carente de tanta coisa, né? Então, eu acho assim, eu faço esse convite que se você quer dar mais valor à sua vida, seja voluntário em alguma ação social aí na sua comunidade. Muito obrigada, Sargento, por compartilhar essa história maravilhosa de ajuda, né, de voluntariado. E obrigada a você que nos acompanha nessa entrevista. E não deixe de curtir a nossa página no Facebook. Continue nos acompanhando pela TV Nossa Padroeira. E não esqueça também de baixar o nosso aplicativo, que está disponível para celulares Apple e também de outras marcas que têm o sistema operacional Android. Gostaria de agradecer também ao nosso patrocinador, Vida Bambu, que fez esse cenário maravilhoso para a gente fazer essa entrevista. Até mais, até a próxima.